Geraldo aceita o convite de Ângela e resolve viver na vila, o que a deixa imensamente contente. Ele agradece a Deus, pois apesar de ter perdido uma filha, ganhou outra. Ângela abraça Geraldo e comenta que também ganhou um novo pai, destacando que ambos saíram beneficiados. Nancy auxilia a Luz a preparar as gelatinas para vender, enquanto Abel revela a Guigo que está determinado a concluir o ensino médio e depois cursar uma faculdade para melhorar sua situação, abrir seu próprio negócio e proporcionar uma vida confortável a uma mulher. Guigo deduz que essa mulher é Nancy. Luz repreende o filho, mas Abel confirma a suposição de Guigo. Guigo pergunta se Abel quer estudar para não continuar burro e Luz volta a repreendê-lo. Ela diz a Abel que a mulher que estiver ao seu lado será muito sortuda e Nancy concorda, emprestando seu computador para ele. Pablo chega entusiasmado e conta que um amigo conseguiu uma audição para Guigo na TV, o que deixa todos radiantes. Valdomiro informa Félix que seus homens invadiram o apartamento e o escritório de Nancy, deixando tudo bagunçado. Félix comenta que, mantendo Nancy afastada, poderão agir mais rapidamente contra os moradores da vila. Félix planeja propor à Luz a devolução das casas em troca de que ela volte para ele. Ed confessa a Ângela que está nervoso para o exame de estágio, mas Ângela o tranquiliza, dizendo que eles irão se sair bem. Ed pergunta como Salma fará o exame estando em viagem, e Ângela responde que não sabe, presumindo que ela não retornará tão cedo. Ed acredita que Salma não enfrentará dificuldades, já que é próxima de Samantha. Cândida desperta em um leito do Hospital Vega e vê Clarinha ao seu lado. Clara pede que Cândida explique por que estava discutindo com Álvaro. Cândida responde que não pode revelar nada, só que a ama muito. Clarinha insiste em saber por que Álvaro acusou Cândida de extorquir seus pais e pergunta quem ela é realmente. Cândida revela que, na verdade, é a mãe de Clara, deixando a garota em choque. Enquanto isso, Mirtes chega ao apartamento de Leonardo, conversando com ele por telefone e avisa que vai deixar algumas peças de arte no local. Aproveitando que a porta está aberta, Úrsula aparece e Mirtes pergunta quem ela é. A moça responde que isso não é relevante e que trouxe uma carta para o Dr. Leonardo Santillana. Mirtes informa que Leonardo é seu filho, mas está fora, por isso se oferece para receber a correspondência. No entanto, Úrsula recusa, afirmando que recebeu ordens de entregar a carta diretamente a Leonardo. Mirtes pergunta de quem é a carta e Úrsula revela que é de uma mulher falecida chamada Yolanda, questionando se Mirtes se lembra desse nome. Mirtes, intrigada, pergunta quanto ela quer pela carta. Salma recebe uma ligação do advogado, que informa que após a morte de seu pai, os bens que estavam bloqueados pela Secretaria da Fazenda, assim como as contas bancárias, foram liberados. Isso significa que Salma e sua mãe herdarão em partes iguais toda a fortuna de Camilo. No hospital, Flávia entrega os exames aos candidatos ao estágio, informando que eles têm 2 horas para responder às questões. Entretanto, Maíra interrompe para anunciar que, seguindo as ordens de Samantha, Ângela não pode realizar o exame para concorrer ao estágio no hospital. Ângela, indignada, afirma que vai fazer o exame, e Flávia diz a Maíra que Samantha não tem autoridade para impedir Ângela de participar. Contudo, Maíra responde que está apenas transmitindo as instruções de sua chefe. Ângela questiona os argumentos de Samantha, e Maíra explica que o hospital tem o direito de escolher seus estagiários, pois isso faz parte de um acordo entre o consórcio Vega e a universidade. Ângela e Ed consideram a situação injusta e Flávia insiste que essa decisão é incorreta, mas Maíra pede que Ângela entregue seu exame. Flávia se recusa a fazê-lo e Maíra solicita que Flávia não a coloque em uma situação difícil, pois Samantha poderia demiti-la. Flávia então cede e Ângela, desesperada, argumenta que se não fizer o exame, terá que esperar todo o semestre para iniciar seu estágio. Infelizmente, Maíra não pode ajudar e ainda tem ordens para que Ângela deixe a sala. Ângela sai arrasada e Maíra recolhe o exame, deixando Ed e Flávia sem reação. Mirtes reclama que Úrsula está pedindo uma quantia alta por um simples pedaço de papel, mas a garota afirma que o valor é justificado pelo conteúdo da carta e menciona que sabe o que Mirtes e Aníbal fizeram.
Mirtes garante que conseguirá o dinheiro, mas explica que no momento não tem essa quantia disponível, mencionando que não mora com o filho. Úrsula dá a Mirtes um prazo de 1 semana para conseguir o dinheiro ou então entregará a carta a Leonardo. Mirtes pede para ver a carta, mas a garota recusa e avisa que voltará em alguns dias. Salma deixa uma mensagem na caixa postal de Mirtes, informando que ela e sua mãe receberão de volta todo o dinheiro e os bens de seu pai. Mirtes alcança Úrsula na rua e oferece um relógio valioso como adiantamento para que ela não mostre a carta a mais ninguém. A garota permite que Mirtes leia a carta à distância, enquanto Benjamin observa tudo. Mirtes reconhece a caligrafia de Yolanda e promete pagar pela carta. Além disso, pega o número de celular da garota para avisá-la se conseguir o dinheiro antes do prazo. Samantha está ao telefone pressionando uma amiga responsável pelos estágios na universidade para prejudicar Angela e favorecer Salma. Enquanto isso, Oscar ouve a conversa e questiona Samantha se ela realmente fará isso com Angela. Samantha revela que também ordenou que Angela fosse impedida de entrar em sua sala e garante que não adianta Angela tentar falar com seu pai. Samantha ainda adverte Oscar para ter cuidado com sua lealdade, pois isso pode lhe custar um emprego. Ao receber uma ligação de Mirtes, Leonardo avisa que está prestes a entrar na funerária, mas ela pede um empréstimo, dizendo que é para pagar uma taxa da galeria. Leonardo se surpreende com o valor e explica que ainda não recebeu seu salário. Mirtes promete reembolsá-lo assim que vender a galeria, e Leonardo informa que estará de volta à cidade em 4 ou 5 dias. Benjamin encontra Úrsula na rua e ela pergunta se aconteceu algo com sua mãe. No entanto, Benjamin informa que deseja fazer algumas perguntas sobre Mirtes. Úrsula nega conhecer alguém com esse nome e questiona se essa senhora tem algum problema. Benjamin responde que não, afirmando que é uma questão de rotina. Ao perguntar o nome dela, Úrsula se recusa a responder. Benjamin pede então que ela informe o nome de sua mãe, mas ela também se recusa e se retira. Clarinha não consegue acreditar que Cândida seja sua mãe, mas Cândida insiste na necessidade de Clara descobrir sua verdadeira origem. Clara pergunta por que ela deseja fazer isso depois de tantos anos. Cândida explica que está morrendo e revela que o pai de Clara é Álvaro. Cândida relata que cometeu um erro muito grave. Ela trabalhava como secretária do pai de Álvaro e se envolveu com Álvaro quando tinha 35 anos e ele 15, acreditando que poderia fazer parte da família se engravidasse dele, mas Raul e Melissa processaram por se aproveitar de um menor de idade. Cândida foi presa enquanto ainda estava grávida. Ângela tenta entrar na sala de Samantha, mas Maíra a impede. Desesperada, Ângela grita para que Samantha ouça, exigindo que ela apareça e assuma a responsabilidade por seus atos. Ed chega para acalmar Ângela e explica que Flávia concedeu alguns minutos para ver se a situação mudava e que ela tentou contatar a universidade, mas eles não podem fazer nada. Maíra implora para que Ângela vá embora. Ed lembra a Ângela que Samantha foi capaz de expulsar até mesmo o próprio pai, portanto não é difícil imaginar o que ela poderia fazer com Ângela. Ângela acredita que Samantha está furiosa por não ter conseguido demiti-la, e Ed ressalta que Samantha também não quer Ângela perto de Álvaro. Determinada a mostrar que Samantha não conseguiu afetá-la, Ângela decide continuar trabalhando como enfermeira, mesmo sem poder realizar seu estágio no hospital. Cândida revela a Clara que Melissa e Raul ofereceram sua liberdade em troca de ficarem com a neta. Clara, em lágrimas, pergunta se Cândida realmente a entregou. Cândida explica que na época estava desesperada, sem recursos e grávida. Embora Clara tenha nascido na prisão, Cândida não queria que ela crescesse naquele ambiente e sentiu-se forçada a entregá-la em troca da liberdade. Cândida recebeu uma quantia em dinheiro e comprometeu-se a desaparecer para sempre. Assim, Clara foi criada como se fosse irmã de Álvaro e agora sente que sua vida foi uma farsa. Cândida afirma que Clara foi muito amada e garante que não chantageou Raul e Melissa. Clara acha que sua história foi uma mentira e pergunta por que Cândida voltou para remexer nesse lixo. Cândida explica que sua intenção não era essa, voltou apenas para ver a filha, mas percebeu que ela tinha o direito de conhecer a verdade.
Agora, à beira da morte, Cândida pede o perdão de Clara, mas a jovem recusa e afirma que não é filha de Cândida. Salma e Leonardo estão saindo da funerária quando ele recebe uma chamada de Ângela, que informa que Samantha impediu a realização do exame para o estágio. Leonardo promete conversar com a responsável pela universidade para ajudar Ângela, mas só poderá retornar em alguns dias. Ele também planeja falar com Samantha. Ângela menciona que sente falta dele e Leonardo, na frente de Salma, responde apenas que também. Ao desligar, Salma pergunta se Ângela declarou seu amor e sugere que da próxima vez ela pode se retirar para dar mais privacidade aos dois. Ângela confirma a Ed que Leonardo está com Salma, mas prefere não chorar nem fazer drama, pois ele ainda é seu marido. Álvaro encontra Clara caminhando pelos corredores do hospital, mas ela não quer conversar com ele. Álvaro pergunta o que Cândida revelou, pedindo para esclarecer sobre a extorsão. Clara avisa que não quer vê-lo novamente. Leonardo explica a Salma que Ângela ligou apenas para contar que Samantha negou a permissão para o exame. Salma admite que não se sente mal com isso, e Leonardo pergunta se ela concorda com essa injustiça. Ele se recusa a discutir e pede que ela entre no carro. Ed encontra Oscar em lágrimas e pergunta o que aconteceu. Oscar acha estranho que Ed faça essa pergunta, já que mal o cumprimenta. Ed começa a se afastar, mas Oscar o chama de volta e questiona como foi o exame. Ed responde que foi bem, mas critica o comportamento da chefe de Oscar em relação a Ângela. Oscar confessa que se odeia quando está com Samantha, pois muitas vezes se torna cúmplice de situações graves. Ed pergunta quais são essas situações e Oscar revela que Samantha está envolvida em muitos problemas que afetam Ângela. Ed espera que Leonardo possa interceder por Ângela, mas Oscar revela que Samantha é amiga da pessoa que aprova os estágios na universidade e que, além disso, fará valer as cláusulas dos acordos entre o consórcio Vega e a instituição. Samantha encontra alguns homens desocupando seu escritório e pergunta quem deu tal ordem. Geraldo surge e esclarece que, como diretor do hospital, tem plena autoridade para solicitar a demissão de Samantha, uma vez que há muito tempo ela não realiza suas funções adequadamente. Alguém competente deve assumir seu posto. Samantha contesta, afirmando que é a proprietária. Geraldo, por sua vez, lembra que é o diretor-geral e expressa arrependimento por ter confiado tanto poder a uma menina mal educada. Samantha exige que os homens coloquem tudo de volta no devido lugar e Geraldo concorda, mas assegura que Samantha não permanecerá no comando por muito tempo, pois não permitirá que ela destrua o que ele e Beatriz construíram com tanto empenho. Oscar relata a Ed que Salma e outro colega conseguirão garantir um estágio no hospital. Ed pergunta por que Oscar é conivente com Samantha e Oscar responde que teme perder seu emprego, que valoriza imensamente. Ed afirma que não pode ajudar Oscar, pois ele se recusa a sair da zona de conforto e tem medo de tudo, de Samantha, de perder o trabalho e de ser julgado por ser gay. Oscar sussurra para que Ed não misture as questões, mas Ed ressalta que enquanto Oscar não enfrentar a realidade e não encontrar coragem, continuará sendo vítima não apenas de Samantha, mas da vida em geral. Dias depois, Leonardo e Salma se preparam para retornar à capital. Salma sente uma tontura e menciona que não tem se alimentado de forma adequada. Leonardo avisa que ao chegarem à capital, ela realizará alguns exames e poderá ter os resultados na mesma noite. Salma aprecia a preocupação de Leonardo e lhe dá um beijo no rosto. Leonardo abre a porta do carro para ela entrar. Álvaro vai até o apartamento e insiste em falar com Clara, mas ela o chama de egoísta e afirma que não quer mais saber dele, fechando a porta em sua cara. Luz e Guigo se preparam para vender gelatinas em frente à vila e rapidamente conseguem fazer uma venda. Uma nova cliente se aproxima e pergunta o preço, mas Guigo acha o valor muito baixo e resolve aumentar. A cliente reclama que está caro e Guigo argumenta que, além de serem saborosas, as gelatinas são feitas com amor, carinho e recordações alegres, pois enquanto sua mãe as preparava, ele cantava músicas alegres. Guigo começa a cantar para encantar a cliente. Abel reclama que as escolas estão com preços exorbitantes. Nancy oferece conselhos sobre como economizar, mesmo que isso possa prolongar o tempo de formação, mas Abel continua desanimado.
Nancy lembra que a vida exige sacrifícios e pergunta se ele não gostaria de ser chamado de engenheiro em alguns anos. Abel se anima com a ideia e dá beijos em Nancy, que então sai para se encontrar com os outros.